Às vezes me pergunto quantas mães, neste exato momento, estão chorando em silêncio. Não porque falta amor, mas porque sobra tudo o que elas não conseguem mais carregar. A exaustão, o cansaço crônico, o peso da responsabilidade, tudo isso se mistura dentro do peito como se fosse um nó que aperta, mas que ninguém vê. Se você é uma dessas mães, quero que saiba, eu te vejo. E mais do que isso, a espiritualidade também te vê. Chico Xavier dizia que as mães são missionárias do coração. E missão, no Espiritismo, não é uma palavra qualquer. Missão é tarefa sagrada. É algo que a alma aceita. Muitas vezes antes mesmo de nascer, porque sabe que através daquela entrega profunda haverá crescimento e evolução. Mas a verdade é que mesmo sendo uma missão elevada, a maternidade pode se tornar uma travessia solitária. E quando a alma se cansa, quando o corpo fraqueja e a mente parece gritar por socorro, surgem as perguntas: será que estou falhando? Será que sou suficiente? Será que algum dia vou ter paz? A resposta espiritual para isso é transformadora. Porque, segundo a doutrina codificada por Allan Kardec, cada desafio que você vive como mãe tem um propósito. Não existe dor desperdiçada. Não existe lágrima ignorada pelo mundo espiritual. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos mostrou em detalhes como os espíritos acompanham de perto nossas jornadas. Ele descreveu mães que, mesmo na dor, eram rodeadas por espíritos de luz, muitas vezes antigos familiares, amigos espirituais, companheiros de outras vidas, todos ali invisíveis mas presentes, sustentando, intuindo, amparando. E mesmo que você não os veja, eles continuam aí. No momento em que você segura seu filho no colo e pensa que não vai aguentar mais um dia. No instante em que você acorda de madrugada, sem ter dormido direito, para atender o choro de quem ainda não sabe falar. Eles estão aí. Esse vídeo é para você, que está lutando por uma guerra que ninguém vê, que continua mesmo sem ter forças, que ama mesmo quando está no limite, que dá tudo de si e ainda assim se cobra por não dar mais. Hoje vamos olhar para a maternidade com os olhos do Espírito. Vamos descobrir juntas por que essa dor tem sentido, por que você foi escolhida, e como a energia de Chico Xavier e dos ensinamentos espíritas pode sim transformar sua realidade, começando de dentro para fora, porque você merece acolhimento, você merece respostas, e acima de tudo, você merece ser amada, espiritualmente sustentada e profundamente compreendida. Quando aprofundei meus estudos na obra de Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, passei a enxergar a maternidade por uma lente completamente diferente. O que antes parecia apenas um conjunto de tarefas cansativas e repetitivas, ganhou um significado muito mais profundo, espiritual, eterno, essencial. Kardec nos ensina que a maternidade é, antes de tudo, uma missão confiada por Deus. Uma oportunidade única de participar da evolução de outro espírito. Quando um filho nasce, ele não chega como uma folha em branco. Ele traz uma bagagem espiritual, histórias anteriores, imperfeições e virtudes que precisam ser lapidadas. E a mãe, você, torna-se então o instrumento escolhido pela vida para guiar, educar e amar esse espírito. No capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec é claro: Deus confia aos pais a missão de fazer com que seus filhos progridam. É um encargo sagrado e, ao mesmo tempo, um dever. Isso quer dizer que cada gesto de carinho, cada renúncia feito por amor, cada ensinamento passado com paciência, tudo isso tem um valor eterno. Mas aqui está a parte mais forte. Não é porque você tem uma missão elevada que será poupada das dificuldades. Muito pelo contrário, missões elevadas pedem espíritos preparados para enfrentá-las. Por isso, tantas mães se sentem esgotadas, cobradas, sozinhas. É como se o mundo material não conseguisse reconhecer a magnitude do que está sendo feito no plano espiritual. E ainda assim você continua, mesmo sem aplausos, sem reconhecimento. Porque lá no fundo, a alma sabe que está cumprindo algo maior. Kardec também nos explica sobre a lei de causa e efeito. E isso
ajuda a entender por que, muitas vezes, a relação com um filho pode ser difícil, desafiadora, até dolorosa. Pode ser que esse espírito tenha vindo ao seu encontro por necessidade de reconciliação, de reajuste kármico, de reconstrução de vínculos. E a vida, com sua sabedoria infinita, te confiou justamente a tarefa de amá-lo, mesmo diante das falhas e dos embates. Isso não significa aceitar abusos ou viver sem limites, mas sim entender que o amor, quando consciente, é uma ferramenta de transformação para os dois lados. E isso é grandioso. Então, se você se pergunta por que a maternidade parece tão pesada, saiba que é porque ela é, espiritualmente, uma das tarefas mais nobres e exigentes que existem. Você não está cansada à toa. Você está sustentando um elo entre mundos, entre o espírito que você foi e o espírito que está ajudando a crescer. E mesmo que ninguém perceba, o mundo espiritual percebe. Os bons espíritos veem. E Deus, acima de tudo, sabe exatamente quem você é e o que você está fazendo. Durante muito tempo, busquei relatos que me ajudassem a entender se realmente havia esse olhar espiritual sobre a maternidade. Eu precisava sentir que minha dor, minhas noites em claro, minha luta silenciosa, tinham algum eco além do mundo material. E foi nos relatos psicografados por Chico Xavier e nas obras de André Luiz que encontrei as respostas que meu coração buscava. Uma das histórias que mais me marcou está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Ele descreve o caso de uma mãe que havia desencarnado e, do plano espiritual, continuava profundamente ligada ao filho. Ela o acompanhava todos os dias, intuía suas escolhas, orava por ele sem cessar. E mesmo já fora da matéria, ainda sentia como se fosse sua responsabilidade ajudá-lo a encontrar o caminho certo. Isso me fez compreender que o vínculo entre mãe e filho ultrapassa a vida física. Ele é eterno, moldado por amor verdadeiro e sustentado pela energia do espírito. Chico Xavier também psicografou inúmeras cartas onde os filhos, já desencarnados, agradecem às mães por tudo o que haviam feito. Muitas dessas mães não sabiam do impacto que tiveram. Elas achavam que tinham falhado, que tinham amado pouco, que não tinham dado o suficiente. Mas no plano espiritual, seus filhos reconheciam cada esforço, cada renúncia, cada palavra de fé ensinada na infância. Isso me ensinou que aquilo que a gente faz com o coração jamais se perde. Mesmo que o mundo não veja, o espírito guarda. Outra experiência tocante vem de reuniões mediúnicas em que espíritos desencarnados relatam a importância das mães em suas vidas. Em várias comunicações, os espíritos lembram do colo materno como uma âncora que os manteve ligados à vida em momentos de profundo desespero. Outros contam que, mesmo tendo se afastado de suas mães em vida, após a morte, voltaram a sentir o amor que nunca deixou de existir. O espírito, liberto do orgulho terreno, reconhece o valor daquele amor silencioso e constante. Esses relatos nos mostram que a maternidade é vista pelo plano espiritual com uma reverência que o mundo muitas vezes ignora. Os sacrifícios diários, que às vezes parecem insignificantes, são registrados na alma dos filhos e no coração dos benfeitores espirituais. São sementes plantadas em silêncio, que mais cedo ou mais tarde florescem em bênçãos. E é por isso que, mesmo diante do cansaço, da solidão, das dúvidas, precisamos lembrar: há olhos que enxergam o invisível. Há espíritos que se movem por você, que te envolvem em amor, que reconhecem sua missão. A maternidade não é um fardo, é um altar. E cada gesto de amor verdadeiro, por menor que pareça, é uma prece viva elevada ao céu. Algo que me tocou profundamente ao estudar as obras de André Luiz foi perceber como cada escolha nossa, especialmente no campo do afeto e da responsabilidade moral, repercute no plano espiritual de maneira muito mais intensa do que imaginamos. E no caso das mães, essas repercussões são ainda mais profundas. Muitas vezes, quando pensamos em consequências espirituais, associamos isso a erros, a débitos, a reajustes. Mas a verdade é que o bem também deixa marcas. E marcas de luz. Quando uma mãe, mesmo cansada, escolhe o amor em vez do desespero, a paciência no lugar da irritação, o acolhimento em vez da indiferença, ela está criando uma espécie de brilho ao redor do próprio espírito.
algo que se torna visível aos olhos dos benfeitores espirituais. André Luiz descreve em Missionários da Luz a presença de espíritos maternos com intensa irradiação luminosa. Espíritos que, em vida, cumpriram suas missões com sacrifício, mas também com fé, resignação e entrega. Ele mostra que esses espíritos, ao desencarnarem, são recebidos com carinho e respeito por entidades superiores. Porque aquilo que fizeram não foi apenas educação doméstica ou criação de filhos, foi trabalho espiritual de alta importância. E o mais bonito é que isso não exige perfeição. Nenhuma mãe é perfeita, nenhuma acerta o tempo todo. O que conta, segundo o Espiritismo, é a intenção, o esforço, a constância. Quando o amor é o norte, mesmo entre quedas e falhas, o espírito avança. E mais, inspira outros espíritos, inclusive dentro da própria família. As consequências espirituais da maternidade, vivida com consciência e entrega, não se limitam à vida após a morte. Elas reverberam em toda a estrutura energética da casa, da família e até do futuro dos filhos. O lar de uma mãe que ora, que busca, que se esforça para manter a harmonia, ainda que falhe muitas vezes, torna-se um ponto de luz que os espíritos protetores visitam com mais frequência, porque ali há um coração disposto a aprender e a amar. E se, por acaso, você sente que não está conseguindo, saiba que o reconhecimento espiritual não depende do que os outros veem. Muitas mães são profundamente evoluídas e sequer se dão conta disso, porque medem sua jornada com a régua da comparação ou da culpa. Mas o plano espiritual mede com a régua da intenção. Você não precisa ser uma mãe perfeita, mas precisa se lembrar do porquê está aqui. Cada alma que reencarna como seu filho traz consigo uma história, e você foi escolhida entre tantas para ajudar esse espírito a evoluir. Isso é grande, isso é sagrado. E se você continua, mesmo machucada, mesmo cansada, então você já está fazendo mais do que imagina. O impacto espiritual disso, um dia, será revelado e será lindo. Muitas vezes, nas minhas noites mais difíceis, me perguntava: como posso me conectar com o plano espiritual? Como sentir a presença dos bons espíritos, se tudo ao meu redor parece caos? Foi estudando as obras de Chico Xavier e vivenciando pequenas práticas do cotidiano que descobri que essa conexão não está em algo extraordinário. Está na simplicidade. Está na intenção. O primeiro caminho que encontrei foi a prece, mas não uma prece decorada ou automática. Falo daquela oração sincera, em que você se entrega por inteiro. Allan Kardec ensina que a prece é uma elevação do pensamento a Deus. E quando a alma se eleva, mesmo cansada, mesmo ferida, ela emite uma vibração que é percebida no plano espiritual. Não importa se você ora com palavras bonitas ou se tudo o que consegue dizer é: me ajuda, eu não aguento mais. O que importa é a verdade que vem do seu coração. Outra forma de se conectar é por meio da gratidão. Sim, mesmo em meio à dor. André Luiz nos mostra em Os Mensageiros que o espírito que agradece mesmo diante das provas difíceis atrai uma rede de amparo invisível. Quando, no meio da exaustão, você agradece por um abraço do seu filho, por um pequeno sorriso, por ter conseguido levantar da cama mais uma vez, você está vibrando em sintonia com os espíritos de luz. Também aprendi que a caridade silenciosa é um elo poderoso com o mundo espiritual. Quando você renuncia a algo por amor ao seu filho, quando você oferece um prato de comida, um banho quente, uma palavra de consolo, mesmo sem receber nada em troca, você está praticando a caridade em sua forma mais pura. E como disse Kardec, fora da caridade não há salvação. Outra prática transformadora é o Evangelho no lar. Não precisa ser algo longo ou formal. Pode ser apenas a leitura de uma mensagem de luz, um momento em que você e seus filhos se reúnem, mesmo que brevemente, para refletir sobre o bem. Essa prática, repetida com frequência, purifica o ambiente, afasta influências negativas e fortalece os laços espirituais da família. Ela cria um campo de proteção ao redor do seu lar, e os espíritos benfeitores se fazem presentes mesmo que você não os veja. E se por acaso você não conseguir fazer nada disso hoje, tudo bem. Porque a conexão espiritual não se rompe pelo cansaço. Ela continua viva, em cada pensamento de amor,
em cada atitude de paciência, em cada lágrima que cai pedindo forças. Deus vê, os espíritos amigos veem, e eles sabem que sua maternidade é uma oração em movimento. A conexão com o mundo espiritual não está reservada aos santos ou aos médiuns. Ela está disponível a qualquer coração sincero. E o coração de uma mãe, quando ama, já está orando, mesmo em silêncio. Se tem alguém que compreendeu, viveu e sentiu no mais profundo a missão das mães, esse alguém foi Chico Xavier. Seu olhar sobre a maternidade era cheio de reverência, compaixão e reconhecimento espiritual. Ao ler suas mensagens, sentimos que ele não apenas falava das mães, ele as abençoava com suas palavras. Chico dizia que mãe é o anjo tutelar que Deus envia para guardar os corações que renascem no mundo. Ele não via a maternidade como uma função comum. Para ele, cada mãe era uma serva de Deus em ação direta, cuidando de almas em processo de recomeço. Mesmo as mães que erram, mesmo aquelas que tropeçam ou se arrependem, para Chico, todas carregam dentro de si uma centelha divina de amor que jamais se apaga. Em diversas cartas psicografadas, ele consolava mães que haviam perdido filhos. Muitas delas, arrasadas pela dor, duvidavam de sua força, de seu valor, de sua própria capacidade de continuar. E Chico, com seu jeito meigo e profundo, as lembrava de que o amor verdadeiro não se perde com a morte. Ele permanece vivo, forte, vibrando entre os planos. Ele dizia que o amor de mãe é como a luz do sol. Mesmo quando não se vê, ele continua aquecendo. Mas Chico também falava com as mães vivas, cansadas, doentes, desanimadas. Ele recebia milhares de cartas de mulheres que se sentiam esquecidas, que não aguentavam mais. E sua resposta sempre vinha com doçura, mas também com uma clareza firme. Filha, não desista. Seu esforço não é em vão. A maternidade é um campo de provas, mas também de glória espiritual. Ele acreditava que cada lágrima de mãe era registrada no plano superior como prece sincera, que cada madrugada acordada por amor era uma oferta silenciosa à vida, e que mesmo aquelas que sentiam que tinham falhado estavam, na verdade, aprendendo junto com os filhos, como dois espíritos irmãos em jornada de crescimento. Uma das frases mais tocantes que li de Chico é esta: não existe missão maior do que a de ser mãe, e não existe dor mais santificada do que a daquela que ama, mesmo sem receber nada em troca. Essa frase me acompanha nos dias em que me sinto fraca, porque me lembra que o amor materno é um reflexo do próprio amor divino, incondicional, paciente, persistente. Chico nos ensinou que ser mãe é ser presença constante, mesmo quando se está ausente. É ser voz na consciência dos filhos, mesmo quando eles não escutam. É ser luz no caminho, mesmo sem saber que está iluminando. E se você chegou até aqui, ouvindo, refletindo, sentindo, é porque sua alma já está desperta para algo maior. Você já é mais forte do que imagina.